Bom dia, amados, queridos irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje, terceiro dia de semana, iniciando aqui o nosso maná no livro de Filipenses. Eu ia falar, queridos, sobre a grande tribulação, mas como o maná é muito curta, 12 minutos, e há texto que precisa de uma explanação maior para ter um bom entendimento, eu vou deixar para fazer somente na escola de discípulos na segunda-feira. A partir que eu terminar aqui uma parte do livro de Efésios, que nós estamos fazendo estudo, e a gente vai entrar na grande tribulação. Aí, se tu quiser participar conosco, então deixa o teu like, deixa o teu comentário aí no canal, deixa o teu contato para mim. Eu vou entrar em contato contigo, o teu WhatsApp, e tu faz parte conosco do estudo das Sagradas Escrituras, que é 3 segunda-feira por mês que a gente faz o estudo das Sagradas Escrituras. Amém, querido? Começando aqui, então, o livro de Éfeso, capítulo 1, vamos ver do versículo 1 ao versículo 12, não sei se eu consegui comentar tudo, mas vamos lá. De Shaul, que é de Paulo, e Timóteo, né? Shaul é Paulo. Escravos do Messias Yeshua. Para todo o povo de Deus, único ao Messias Yeshua, que vive em Filipos, com os líderes congregacionais de Sharmanurim. Graças a vocês e shalom da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Agradeço ao meu Deus sempre que penso em vocês, quando oro a favor de vocês, faço-os com alegria, porque tem cooperado ao anúncio das boas novas desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso, que começou a boa obra entre vocês, a manterá em desenvolvimento até o dia do Messias Yeshua. Nós vemos aqui, querido, a respeito de Paulo, a alegria que ele está tendo. E continuando aqui, só para a gente. É justo que eu pense assim a respeito de vocês, porque os tenho em meu coração, pois quer acorrendo, quer defendendo e confirmando as boas novas, todos vocês participam comigo desse trabalho. Privilegiado. Deus pode testemunhar quanta saudade sinto de todos, bem como a profunda afeição ao Messias Yeshua. E essa é a minha oração, com o amor de vocês, que o amor de vocês transborde na plenitude do conhecimento, da intensidade do discernimento, para que sejam capazes de determinar o que é melhor, portanto, serem puros e irrepreensíveis para o dia do Messias, repletos do fruto da justiça que procede de Yeshua, o Messias, para a glória e o louvor de Deus. Amados, nós vemos aqui Paulo, como já comentei no livro de Éfeso, ele estava preso em Roma. E aqui ele escreveu na carta à igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, querido, não era uma igreja abastada. Ela é uma igreja pobre, com muita dificuldade, mas uma igreja que ela tinha um compromisso com o ministério, com a igreja, de auxiliar no ministério de Paulo, de entregar a ele a oferta e suprir as necessidades dele. E muitas vezes a igreja de Filipos fez isso. E Paulo começa a carta dizendo: servos, não
como se diz, hoje a gente vê muito disso, queridos, não como uma celebridade do Evangelho. Hoje a gente tem muita celebridade do Evangelho. Fulano, tu pode me fazer uma preleção aqui, quanto que eu vou ganhar, quanto vocês vão me pagar? Ou seja, já dá o preço. São celebridades. Não são pessoas dedicadas ao serviço do Senhor, o qual fosse o chamado. E a palavra que servo no grego, querido, é doulos, ou seja, escravos de Jesus Cristo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, recebemos um chamado dele, nós nos tornamos, por opção, escravos do Senhor. Somos livres para fazer nossas escolhas, mas em obediência preferimos andar debaixo da submissão do chamado com que ele nos concedeu. Infelizmente, hoje tem muitos que se colocam na posição de uma celebridade do Evangelho, ou do louvor, do Ministério de Música. Hoje falam de músicas gospel, não são adoradores, são músicos, são cantores gospel. E muitos deles que não deu certo na vida secular, partiu para virar gospel, tem dado certo, tem dado lucro, então caminham dessa forma. Mas não são adoradores. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido, com essa orientação que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos, que vocês permaneçam nesse amor, na integridade de vocês, na sinceridade de vocês, e que Deus, ele venha suprir as vossas necessidades, que Deus, vocês encontrem graça mais e mais diante do Senhor, e que esse amor cresça em vocês, em harmonia, em sinceridade, em simplicidade, não com arrogância, não com prepotência, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é um individualismo, cada um para si, não. A igreja é um organismo vivo. Um ajudando o outro, um abraçando o outro, e caminhando junto, não é só ali dentro do templo, mas aonde quer que nós estejamos. Possamos caminhar juntos, na mesma propósito, na mesma visão, na mesma direção, qual Jesus, o nosso exemplo, o nosso mestre, Jesus Cristo, nos deixou exemplo, para que assim como ele foi, sejamos nós também. Paulo diz o seguinte: se tu quer imitar a Cristo, imita a mim, porque eu imito a Cristo. Sermos não somente autores ou aqui uma celebridade do evangelho, mas sermos testemunhas vivas desse Deus maravilhoso que deixou tua glória para se fazer um de nós, exceto no pecado. Que nós possamos, como organismo vivo, a transformar o mundo tenebroso no mundo de luz. Sabe, queridos, antigamente, quando não existia luz elétrica, eu vivi muito isso, né, no sítio, se colocava o azeite no sítio colocava num pote, aliás, num copo, ou num vasozinho de barro, não é vaso, um recipiente de barro, né? E colocava o azeite ali. Colocava uma lâmpadazinha, não sei se existe ainda, é uma velazinha que tinha. Ela tinha um paviozinho,
é difícil, vamos pegar, esse aqui é muito grande, mas é pequenininho, e aqui tinha uma rodinha era que nem aquela, esqueço o nome, de fechar garrafas, né? E que era leve, e é que viu, passava aqui dentro. Uma parte ficava no azeite, outra parte ficava queimando. A noite toda, clareava o ambiente. E antigamente fazia exatamente isso nos cultos que tinha, inclusive Paulo lá em Atos Apóstolos, estava ali que subiu ao terceiro andar daquele templo para fazer a administração, estava muito iluminado, cheio da verdade, dessas lampadazinhas, que não era luz elétrica. E uma coisa importante, queridos, o recipiente não tem tanta importância. O mais importante ali, para que a luz sobressaísse, era o azeite. O azeite. Hoje a gente vê a igreja cheia de recipiente, mas muitos vazios sem azeite. Se não tiver azeite, a luz de Cristo não brilha. Jesus fala assim lá em Mateus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se não tiver azeite, que é o Espírito Santo, a luz, ela não brilha. O corpo não tem valor nenhum. Está dando para entender, querido? Então nós temos que estar cheios desse azeite. Isso que Paulo está falando, nesse amor. O azeite é o Espírito Santo que provoca o amor, a integridade, a unidade da igreja, a comunhão dos irmãos. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É muito mais profundo, mas nós vamos parar por aqui. Então, meu irmão, minha irmã, procura estar cheio do azeite. Como as 10 virgens que estavam ali, 5 eram prudentes, cheias do azeite. 5 não davam importância nenhuma. Então, procura estar cheio do azeite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz.